Olá, doutores e doutoras, sejam bem-vindos a este canal que tem por objetivo difundirmos as aulas de Direito Penal, que nesse momento estão interrompidas de maneira presencial, mas continuamos aqui pelo YouTube e também junto às plataformas digitais das faculdades, disponibilizando conteúdo, propondo atividades, e nesse momento continuamos com o estudo dos princípios ligados ao direito penal. Hoje, quando a gente pode ver aqui, vamos começar com o princípio da personalidade. O princípio da personalidade ele é muito importante. O princípio da personalidade ele é pautado na ideia de que ninguém pode ser responsabilizado por fato cometido por outra pessoa. Então, a pena não pode passar da pessoa do condenado. Temos aí uma previsão constitucional, artigo 5º, inciso 45, que estabelece que somente deve ser responsabilizado o autor da conduta ou aquele que de qualquer forma tenha concorrido para o resultado. Pois bem, trago como exemplo aqui punir a mãe do traficante. A mãe convive no mesmo espaço que o traficante, sabe que o filho faz tráfico de drogas, mas olha a situação difícil para ela. Primeiro, será que ela está obrigada a denunciá-lo? Deixando bem claro, a mãe não participa em nada, ela apenas não tem como colocar o filho para fora de casa, é uma situação difícil para ela, ainda mais quem conhece as circunstâncias do tráfico sabe o quanto é difícil nessa situação pontual que a mãe tome alguma medida. Então ela vai, digamos que administrando a situação, de certo modo tolerando, sem dúvida, mas se ela não pratica, assim como os demais ocupantes da residência, nenhum dos atos pertinentes ao tráfico de drogas, não pode ser responsabilizado. Então daí o princípio da personalidade. Ele impede que terceiros sejam responsabilizados por condutas praticadas por outros. É claro que não está aí compactuando com nenhuma prática criminosa. E tanto que ao estudarmos o processo penal, veremos que a autoridade pública, diante da prática de um crime, ela tem obrigação, mas qualquer um do público pode, qualquer um do povo pode efetuar uma prisão em flagrante delito. Mas deixemos isso mais adiante. Esse exemplo do princípio da personalidade das salas de aula, aqueles que foram meus alunos devem lembrar de um caso bem pontual, no qual eu fiz a defesa de um sujeito que estava sendo acusado do crime de tráfico de drogas, que era muito jovem. Ele tinha acabado de completar 18 anos e tinha um histórico impecável de vida. Era um bom filho, o empregador disse que ele era um exemplo de funcionário, sempre chegando mais cedo, saindo mais tarde, sempre bem afetuoso ao trabalho, sujeito educado, sujeito correto, sem nenhuma uma mácula social. No entanto, o que acontece? Ele conhece uma senhora já de mais idade, né? Diferente da idade dele, não é nem tão senhora, ela tinha uns 45 anos, mas ela tinha os atributos físicos bem destacados. Era uma senhora muito bonita e ele se apaixonou por ela. Ela já tinha uma filha da idade dele que morava nos fundos da casa onde ela morava, junto com um sujeito que efetivamente praticava tráfico de drogas. E essa mulher, ela conquistou o coração desse meu cliente, né, e ele se apaixonou por ela e passou a mudar todo o seu modo de vida. Ela apresentou a ele duas coisas que acabaram virando sua cabeça. O meu avô sempre dizia uma frase que tem duas coisas que viram a cabeça do homem: pescoço e depois a mulher, né? Mas ele nem colocava nessa ordem. Pode ser a mulher e o pescoço são duas coisas que viram a cabeça de homem. Bom, brincadeiras à parte, deixando aí a opinião do meu avô de lado, ele se apaixonou por ela e seguiu. Seguiu e todo mundo avisando: rapaz, você está numa situação perigosa, olha, você sabe que lá no fundo da casa onde você frequenta acontece tráfico de drogas, você não tem medo de a situação ser aí levado junto? E ele: não, eu sei que lá tem, mas ela não participa, é o enteado que participa, ela tá de boa e tal. E um dia a polícia chega, cumprindo um mandado de prisão, e leva todos, tanto os ocupantes da parte da frente quanto da parte dos fundos da casa. E ele é levado. Levado, e aí, veja, a tese até da minha defesa, uma coisa bem que eu me lembro bem, foi pontual, eu abri a defesa dizendo, eu até coloquei um título: Amor Bandido, no qual eu conto para o juiz toda a história, desde o começo, né, que ele era um filho impecável, um funcionário impecável, mas depois que começou a se apaixonar por essa mulher, acabou, né, se entregando de tal maneira a essa paixão que não media mais os riscos sociais de sua conduta, inclusive de conviver tão próximo à criminalidade. E nisso ele foi preso, mas não restou provado de forma alguma que ele tivesse qualquer participação no tráfico.
ele não vendia, ele não manipulava drogas, e ao contrário do enteado do genro da namorada dele. Então aí prevaleceu a tese. Qual foi a tese principal? O princípio da personalidade. Ele não pode ser punido por algo que ele não fez, não efetivamente participou. Da mesma forma, nós podemos estabelecer o caso da mãe que quer confessar que ela que é o autor do crime, para tentar livrar o filho das grades, das barras da prisão. Isso acontece. Às vezes a pessoa quer assumir a autoria criminosa no lugar de terceiro, né, visando preservá-lo de alguma forma. E aí o princípio da personalidade impede, por exemplo, que alguém seja condenado pura e simplesmente numa confissão, com base na confissão. Olha o direito penal sempre se alinhando aí ao direito processual penal. No futuro nós veremos isso daí de maneira mais tranquila, com mais calma, quando estivermos passando pela matéria processual penal, de que ninguém pode ser condenado com base em uma única prova, tampouco absolvido também. Mas, em especial, a condenação. Ninguém pode ser condenado com base em uma única prova. A confissão, no caso do réu. Se for isolado de qualquer outra prova, não é suficiente a ensejar a condenação. Pode ensejar, né? Lembrando sempre, o direito é a ciência do ser e do dever ser. Poder pode, mas não deve. As pessoas são condenadas e absolvidas com base num conjunto probatório e de preferência robusto. Pois bem, seguindo a análise dos princípios, nós temos agora o princípio da individualização da pena, que vem no mesmo sentido. Perceba, estamos caminhando aí no mesmo sentido. O princípio da individualização da pena, ele estabelece que cada agente deve responder na medida de sua culpabilidade. Olha aí. Então, como que eu defino nesse primeiro momento a culpabilidade? Como juízo de reprovação da conduta. É assim que nos mostra quando a palavra culpabilidade aparece no artigo 29 e no 59 do Código Penal. Em ambos os capítulos, né, desses artigos nós temos a palavra culpabilidade representando aí juízo de reprovação da conduta. Então nós não podemos considerar, por exemplo, penas extremamente iguais, né, penas iguais, para quem praticou condutas diferentes. O juiz também não pode ter na cabeça dele aquela regra, olha, para mim tráfico de drogas, embora a pena prevista como mínima seja 5, mesmo diante de todas as circunstâncias favoráveis, eu sempre aplico pena de 7, porque para mim o tráfico de drogas é uma conduta hedionda, eu trato com muito rigor. Não pode. Se o juiz assim estabelece numa sentença, ele viola o princípio da individualização da pena. Outro exemplo que nós temos nesse sentido é o caso em que o juiz ele declara na sentença, olha, aqui temos uma reprimenda exemplar, a servir de exemplo para toda a sociedade. Ao pontuar dessa forma, o juiz já violou o princípio da individualização da pena. Mas no futuro nós vamos trabalhar a questão, principalmente pessoal do segundo período, quando passarmos para o segundo período do curso de Direito, a teoria geral da pena. E aí, na teoria geral da pena, nós vamos ver que esse princípio tem uma importância muito grande. Ele obriga o juiz a analisar todos os aspectos da prática criminosa. E aí um artigo que vai ser muito importante quando estivermos trabalhando a individualização da pena vai ser o caput do artigo 59 do Código Penal, onde estão previstas as circunstâncias judiciais. E já adianto, desde já, lá há um embate de duas teorias, a teoria do fato e a teoria do autor. E ali está a prova de que somos julgados não só pelo que fazemos, que é a primeira ideia de todo mundo, mas também somos julgados por quem somos. Tanto que, se observarmos o caput do artigo 59 do Código Penal, veremos que o juiz ele está obrigado, quando da fixação da pena, a observar aspectos da personalidade do agente, de sua conduta social. E olha que coisa interessante, ele é obrigado a analisar algo que aconteceu antes daquele fato, que são os antecedentes. Então, nesse sentido, fica provado que nós somos julgados não só pelo que fazemos, mas também por quem somos, sendo todo juiz obrigado a seguir o princípio da individualização da pena, como aí um dos pilares da fixação de qualquer decisão condenatória. Pois bem, na sequência nós vemos aí o princípio da responsabilidade subjetiva. Esse princípio é muito importante. Ele estabelece que nenhum resultado objetivamente típico pode ser atribuído a quem não tenha produzido atitude de dolo ou culpa, afastando-se então, como regra no direito penal brasileiro, a responsabilidade objetiva.
de modo que ninguém pode ser responsabilizado sem que se reúna todos os requisitos de sua culpabilidade. Vamos traduzir isso em linhas mais simples. Primeiro, esse princípio estabelece que eu só posso levar em consideração em matéria penal as condutas que são dotadas de dolo ou culpa. O que é o dolo? O dolo é a vontade de praticar um ilícito. O dolo é quando a gente quer chegar a um resultado. Aí estamos falando do dolo direto. Outra modalidade bem conhecida do dolo é o dolo indireto, que é também chamado de dolo eventual, dolo por assunção, dolo por assentimento. A doutrina tem vários nomes. No dolo eventual, o agente não quer o resultado, mas ele prevê e assume o risco de chegar a esse resultado. Aí então deve haver imputação penal. Por exceção, existe também a previsão de crimes da modalidade culposa. O que é a culpa? Estamos falando agora da culpa em sentido estrito. A culpa em sentido estrito, a televisão costuma ensinar errado, né? A televisão fala assim, o que é um homicídio culposo? É aquele que quando não há intenção de matar. Olha, eu não digo que está errado, eu digo que está incompleto. Então, esse conceito de que quando não há intenção, que a culpa, é incompleto. Porque para haver um crime culposo tem que se percorrer uma das 3 vias. Ou a via da imprudência, da negligência ou da imperícia. O que é a imprudência? Imprudência é um comportamento positivo, é uma ação. Na imprudência, o agente faz aquilo que ele não deveria fazer. O que é negligência? Negligência é um comportamento negativo, ou seja, uma omissão. Na negligência, o agente deixa de fazer aquilo que é devido. E a imperícia? A imperícia é a falta de aptidão para o exercício de arte, profissão ou ofício. Não se preocupem, se você está tentando anotar aí enquanto eu falo, não se preocupe, somente preste atenção, porque não é o foco aqui agora. A gente vai discutir mais adiante, na teoria geral do crime, o que é dolo, o que é culpa de maneira mais específica. Mas enfim, se o agente não quer o resultado, se o agente não prevê assumir o risco, se o agente ele dá causa ao resultado sem agir com imprudência, negligência ou imperícia, não haverá crime. Para haver crime tem que ter dolo ou culpa. Tem que ser na forma dolosa, querendo ou prevendo assumindo o risco, ou na forma culposa, praticando o crime por meio de imprudência, negligência ou imperícia. Só para arredondar isso daí, alguns exemplos de imprudência. Na imprudência, por exemplo, sinal está amarelo, o sujeito tem que passar no semáforo com cautela. Ele passa sem tomar as devidas cautelas. Olha, aí por meio dessa ação acontece um acidente. Temos então um tipo penal culposo. Se resulta uma lesão corporal, por exemplo, ou se morre alguém. Na negligência. Negligência, o sujeito para o carro numa rampa e deixa de puxar o freio de mão. Olha, deixou de tomar esse cuidado. O carro desceu, atropelou uma pessoa, essa pessoa morreu ou se feriu. Temos aí um crime culposo por negligência. E a imperícia? A imperícia é quando falta aptidão para alguém exercitar uma arte, um ofício ou uma profissão. Olha, muita gente confunde. O sujeito que acabou de tirar a habilitação, fez todas as aulas da autoescola, sempre dirigiu ao lado de um instrutor da autoescola, fez o exame de trânsito, conseguiu a habilitação. Mas eu pergunto, só com a habilitação em mãos, ele está pronto nesse momento para descer para o litoral? Será que ele consegue encarar uma serra? Quem aí sobe no carro com esse sujeito? Deve faltar a ele mais treinamento, ele tem que ir com o tempo, ir desenvolvendo mais para então encarar uma serra. E aí o que acontece? Esse sujeito, não, estou habilitado, eu vou descer para a serra. Acontece um acidente por falta de técnica nele na condução do volante. Fica nítido. Ele ainda é considerado imperito, ele não tem perícia suficiente para pegar uma serra, embora já saiba o básico da condução de um carro em uma via comum. Pois bem, é isso que estabelece esse princípio. Para alguém responder em matéria penal, tem que ter uma ligação entre a conduta e o resultado por meio de dolo ou culpa. Sem o dolo e sem a culpa, nós não temos no direito penal, em regra, a responsabilização. Daqui a pouco eu explico a exceção. Então a regra é essa. Diferente do direito civil, em algumas circunstâncias do direito civil, nós temos o reconhecimento da responsabilidade objetiva. Por exemplo, no caso de um atropelamento, o carro de uma empresa atropela um sujeito. Olha, nasceu para o direito do atropelado, da vítima, entrar com uma ação visando uma reparação cível, tanto quanto a empresa, que é dona do veículo, quanto o motorista. Por quê? Porque o direito civil, nesse momento, ele assume, ele recebe, ele tem por fundamento também essa responsabilidade objetiva. Você pode entrar também em uma ação contra a empresa. Diferente do penal. Se formos apurar em matéria penal,
a empresa não responde, só o motorista que responderia. Então, nós sabemos que uma mesma conduta pode violar um ilícito penal como um ilícito civil, sabemos disso. Pois bem, eu disse da regra, a exceção com relação ao princípio da responsabilidade subjetiva. Foi praticamente banido do nosso ordenamento jurídico a responsabilidade objetiva. Praticamente banida, ficam só algumas exceções. Um exemplo é o caso da embriaguez pré-ordenada, aquela em que o sujeito ele, se embriaga, ele se entorpece, visando uma motivação para a prática do crime. Então, nesse momento, o que é considerado pelo direito penal é a conduta anterior, a vontade que ele teve antes de se embriagar, visando se motivar para praticar um crime. Da mesma forma, outro tipo penal é o crime de rixa. Rixa é a briga generalizada. Por coincidência, hoje mesmo eu vi uma decisão no tribunal que acabou condenando um dos meus clientes à prática do crime de rixa. Na verdade, nós não negamos a prática, apenas discutimos em segundo grau a dosimetria da pena e, felizmente, houve a confirmação. Direito penal não é ciência exata, eu respeito a opinião dos tribunais e agora eu vejo se o meu cliente deseja recorrer ou não para uma instância superior. Mas esse é outro assunto, só para dar uma ilustrada aqui. A verdade é que o crime de rixa é aquela briga generalizada, que eu não sei quem bateu ou quem apanhou. E nesse caso, há a responsabilidade de todos os envolvidos na briga. Tá aí, é uma exceção à regra, ao princípio da responsabilidade subjetiva. Doutores, acho que por hoje já está legal, não vou forçar muito o conteúdo. Na próxima aula nós começamos aí com o princípio da legalidade e vamos ver, nós encerramos agora os princípios ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana, só reprisando. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor se inscreva. Eu estou voltando aí os slides e pedindo para vocês revejam os outros princípios que são ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nós vimos já o princípio da alteridade, da intervenção mínima, da insignificância ou bagatela, da adequação social, da confiança, da personalidade e da responsabilidade subjetiva, todos esses ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana. Lembrando, a violação de um desses princípios subsidiários invoca ou enseja violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Doutores e doutoras, muito obrigado. Um abraço aos acadêmicos da FASC e da FACIC, aos meus colegas professores de Direito Penal que estão aí me parabenizando pelo canal, que estão aí também ajudando na divulgação do conteúdo. Fico muito, muito grato. Um grande abraço aos professores e também à coordenação dos cursos de Direito da FACIC e da FASC. Um grande abraço a todos.